Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Amigos. Se você não me conhece, eu sou o Chico e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Por quê? Como vocês viram aí, vocês acompanharam, mano, enfim acabou a nossa viagem pela Europa, depois de quase 20 dias aí viajando. E eu prometi que ia trazer para vocês um resumo da viagem aqui com os gastos que eu tive, por onde eu passei, onde eu comprei, tudo isso. Então, hoje nesse vídeo aqui eu vim falar com vocês mais sobre os gastos que eu tive nessa viagem. Já adianto que assim, aqui eu tô colocando grande parte do que eu lembro, grande parte do que eu peguei aqui no meu celular, de cartão que eu passei, de ticket de passagens, de hospedagens do Booking, do Airbnb. Tem tudo isso, então eu tô, mano, com o meu computador aqui na minha frente com uma planilha que eu vou mostrar pra vocês como que eu gastei tudo aqui. Eu separei em algumas, como eu posso dizer, em alguns grupos de gastos. E aí eu vou ver com vocês aqui detalhadinho o que que eu gastei, como que eu paguei tudo isso daqui. Porque eu acho que isso é muito importante. Se você quer fazer uma viagem para a Europa, você precisa ter noção de quanto dinheiro ter, de quanto dinheiro levar. E algumas coisas aqui eu paguei com cartão de crédito, que foi passagem, algumas hospedagens, o cruzeiro que eu fiz, que foi o motivo principal dessa viagem, foi tudo pago no cartão de crédito. Mas coisas como Uber, gasolina, estacionamento, taxas, almoço, janta, refeições, eu paguei tudo com o cartãozinho da Wise, que inclusive se você estiver precisando, a Wise ela tem a menor taxa do mercado. Você faz um Pix da sua conta aqui do Brasil para sua conta na Wise e lá você consegue converter para euro, dólar, o tipo de moeda que você quiser. E se você usar o meu cupom aqui, você ainda ganha um bônusinho lá, fechou? Então aproveita, usa o meu cupom lá e dá essa moral pra gente. Ah, isso daqui não é uma propaganda, mas realmente eu pesquisei, a taxa deles é mais barata do que a da Nomad, é mais barata do que o próprio cartão de crédito, é mais barato que a taxa do C6 se você tem a conta global, é mais barato que a conta do Nubank também. Então a Wise foi a melhor opção que eu encontrei e foi a que eu preferi usar. Bom, e pra gente começar, já vou começar de cara aqui falando sobre os custos do nosso cruzeiro. O cruzeiro, ele tinha um preço bem elevado. O nosso cruzeiro ele custava em torno de 25 mil reais a cabine para duas pessoas, ou seja, 12.500 reais por pessoa ali. Porém, por que que a gente fez toda essa viagem acontecer do nada? Essa viagem aconteceu porque a gente entrou no site da Royal Caribbean, que é esse que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Não é propaganda também, nada nesse vídeo aqui vai ser propaganda. Então, a gente entrou no site da Royal Caribbean de bobeira assim um dia e a gente viu que esse cruzeiro em específico, que foi o que a gente fez, ele tava com 50% de desconto. E aí ali a gente brincou e falou: "Puta, vamos fechar, vamos, tal, não sei o que, vamos ver se a gente agita uma galera e vamos fechar, vamos". No final a gente acabou pagando nesse cruzeiro um total de R$ 12.297,60. Isso a cabine para duas pessoas. O que eu acabei dividindo com um amigo nosso, a cabine, e eu acabei pagando R$ 6.148,80. Ou seja, dos 25 mil reais total, o cruzeiro acabou saindo por 12.297. E a minha parte foi de 6.148. Foi só esse o gasto que eu tive no cruzeiro? Não. Por quê? Porque nisso estava incluso o cruzeiro, a hospedagem, obviamente, né? Porque o preço é pela cabine, refeições nos restaurantes principais, em todas as lanchonetes, open food e open bar, porém open bar apenas de água, sucos, que era um suquinho de limão, um suco de laranja e o que mais que tinha? E chá e café. Então, tipo, pô, você tá de férias, tá num cruzeiro, puta sol, mano, foi... Acho que teve um dia só que fez frio no navio. Então você tá na piscina, você tá fazendo tudo lá. Você quer tomar um drinkzinho, você quer tomar uma cervejinha, tomar um drink, tomar um whisky, tomar um shot de alguma coisa. Tem as festas que tem as baladinhas lá dentro e tudo isso conta. Então você tá na baladinha lá, você quer tomar um drink. Então de pouco em pouco que você fosse gastando ali, cada drink ia sair na faixa ali de 20 euros. 20 euros vezes, vamos chutar abaixo aqui, vezes 6, que era o câmbio, né, do euro, 120 reais. Vamos supor que você consome aí 5 cervejinhas, vai. Isso vezes 5. 120 vezes 5, 600 reais. 600 reais por dia.
Aí vamos supor então que isso falou ali só pra você curtir o dia. Aí você, vamos pra balada à noite, porque todo dia à noite tinha alguma festa. Vamos pra balada à noite. Você foi pra balada à noite, vamos colocar então que ao invés de 5 bebidas, você vai tomar 10 por dia. De 10 bebidas que você tomou por dia, você já gastou R$ 1.200. E em um único dia. Ah, não, mas eu, pô, não bebo tudo isso. Tá bom, vamos deixar 5, vai. Em um dia. Em um dia você gastou R$ 600 de bebida. Ou seja, em 10 dias de cruzeiro, você gastou R$ 6.000 em bebida. E o que acontece? O cruzeiro, ele te oferece um pacote de bebidas alcoólicas, que você pode consumir à vontade, o quanto você quiser, em todos os lugares possíveis do navio. E esse pacote, ele estava saindo por R$ 5.460. Porém, se a gente for colocar ali, era esse preço por cabine. Então, se a gente dividir R$ 5.460 por 2, a gente gastou R$ 2.730 por pessoa. Ou seja, os R$ 6.000 que a gente gastaria, a gente conseguiu descer esse gasto aí para 2.730. Então, o que seria R$ 12.000 ao total de bebida para 2 pessoas, a gente pagou 5.460. Então, valeu muito a pena. Eu recomendo muito isso daqui. E ainda tem também alguns pacotes que você poderia acrescentar, que era, não sei se você sabe, grande parte do dia o navio está navegando em alto mar, então você não tem sinal de internet, você não tem sinal do celular, e eles oferecem um pacote para você ter acesso a isso também, que se eu não me engano, ficava na casa ali dos R$ 1.200 para todo o período também. Eu optei por não pegar, porque como eu estava gravando lá dentro, gravei bastante conteúdo dentro do navio, eu acabava nem querendo ficar olhando no Instagram e tal. E como todo dia a gente tinha alguma parada, eu sempre atualizava por ali. Certo? Certo. Então, de maneira geral, esses foram os gastos que eu tive com o cruzeiro, que ficou num total de R$ 8.878,80. Isso todos os gastos que envolveram o cruzeiro em si. Beleza? Beleza. Bom, pra gente chegar lá na Europa, chegar no cruzeiro, a gente precisava comprar as passagens de avião. Aqui o que aconteceu? A gente comprou as passagens de ida e volta, né? E o resto a gente ia definir ao decorrer da viagem ali. Então, a nossa passagem era São Paulo-Barcelona, Barcelona-São Paulo. Porém, de São Paulo para Barcelona, a gente conseguiu pegar um stopover de 24 horas ali, aproximadamente, em Lisboa. Ou seja, a gente desembarcou em Lisboa e a gente teve um pouco mais, acho que se não me engano foi 36 horas ali em Lisboa. E aí a gente acabou podendo conhecer um pouco de Lisboa, a gente conheceu Belém, a gente deu uma viajadinha ali por Lisboa. Foi muito legal, deu para conhecer bastante coisa. Foi um tempo excelente assim que a gente teve. E nessa passagem de ida e volta a gente pagou R$ 3.784,91. Porém, aí aqui tem eu mimimei. Minha primeira vez indo para Europa, nunca tinha ido para Europa, sempre viajei apenas para os Estados Unidos e etc. Viajei bastante lugar aqui na América do Sul. E aí um dos casais que viajaram com a gente para essa primeira fase da viagem fomos somente eu e esse casal, que é o Vitor e a Carol, que vocês viram aí nos vídeos, vocês já conhecem eles. O Vitor, que é meu sócio no canal do Gourmet. A Carolina pegou e falou assim: puta, é uma viagem muito importante para mim. É muito simbólica essa viagem. Acabou que pra mim também foi minha primeira vez na Europa e etc. Ela falou: eu queria muito que a gente fosse de executiva. Falei: podemos ir de executiva, mas ir de executiva, ó, custa, tem um custo. E aí de fato eu me mimei. Aqui é um custo meu, um custo de mimo. E esse custo de bônus aí da executiva, somente na ida, foi de R$ 4.718. Ou seja, a passagem ida e volta foi R$ 3.784,91 na Econômica Plus. Não foi na Econômica normal, eu já peguei a Econômica Plus porque ela te dá um espaço a mais. É muito mais confortável do que a Econômica. Se você tem 500, 600 reais a mais para gastar nessa hora, gaste. Faz muita diferença na sua viagem, no seu descanso. É uma viagem longa, do Brasil para Europa é muito longa. Então, assim, vale muito a pena você investir um pouquinho mais e pegar a Econômica Plus.
Mas aí acabei fazendo esse esforço ali, me mimei e gastei mais R$ 4.718, o que no total eu gastei R$ 8.502,91 só de passagem para ir e voltar. Na volta eu voltei na Econômica Plus normal, então não tive nenhum gasto extra, mas foi isso. E aí a gente acabou tendo que comprar alguns voos internos. Por quê? Como eu falei, a gente teve stopover ali em Lisboa, foi para Barcelona. De Barcelona, nós precisávamos chegar na Itália, porque a gente ia fazer uma viagem terrestre ali na Itália, né? Antes de embarcar para o cruzeiro, que partiria de Ravenna, no porto de Ravenna. Então a gente comprou uma passagem aérea da Wizz, que é uma low cost de lá, que era de Barcelona para Milão. Essa passagem custou R$ 547,52. Valeu a pena. Foi um gasto ok aí, né? E precisava ser gasto. E depois, na volta, a gente precisou comprar também uma de Veneza para Barcelona, que foi da onde a gente voltou pós-cruzeiro. E essa passagem custou aí um total de R$ 1.260. Ou seja, de passagens aéreas no total, a gente teve aí um gasto de R$ 10.310,43. Ou seja, se eu fosse fazer essa viagem, basicamente passagem aérea e cruzeiro, sem ter o resto da viagem, a gente teria aí um gasto já de R$ 19.189. Isso tudo aqui, com o euro, ele tava na casa de 6,10, tá? Foi isso que eu paguei na maior parte das conversões que eu fiz. Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho de hospedagem também. A nossa primeira hospedagem, como eu falei, foi em Lisboa, em Portugal. Foi uma diária só, então eu tive aí um gasto de R$ 1.092,56 para uma diária. Aqui eu preferi gastar um pouquinho mais, porque tava nessa viagem longa, eu já tinha reservado o hotel antes de ter pago a business. Se eu soubesse que eu ia ter pago a business, eu teria pego um hotel mais barato, porque eu não ia estar tão cansado assim. E juro, a business faz toda a diferença. É um grande perigo você ter o dinheirinho aí pra gastar e poder viajar, porque, mano, depois que você viaja de business, você não quer mais viajar de outra coisa. Porque você viaja deitado, você faz quantas refeições você quiser, as refeições são totalmente diferentes da refeição da econômica. Você chega a zero da viagem, tipo, você chega descansado, você dorme, mano, na horizontal. Você dorme aqui, ó, tranquilão, você não fica dormindo sentado, você dorme deitado, pô. Então, assim, vale muito a pena real. Então, como eu já tinha feito essa reserva aqui, eu falei, pô, vou viajar de econômica, então vou pegar essa primeira hospedagem um pouco melhor aqui. Acabei pagando R$ 1.100 na hospedagem pra dormir num quarto top, banheiro top, tudo top. Porque, mano, tem uma coisa que eu gosto na minha viagem, pelo menos a hospedagem, ela tem que ser, tipo, o melhor possível. Então eu gosto de um banheiro bom, gosto de uma cama boa, o hotel tem que ter um café da manhã legal, porque querendo ou não é onde você vai acabar e vai começar seu dia. Então, mano, você tem que chegar cansado, dormir em paz, acordar renovado, ter tudo perfeito ali no seu horário de descanso. Então, beleza, aqui foi um gasto meu também, de R$ 1.092. Logo depois nós fomos para Barcelona. Em Barcelona nós pegamos 2 diárias, nós pegamos um Airbnb, um apartamento que tinha 2 quartos e um sofá-cama na sala. Como nos quartos não tinha TV, e eu sou hiperativo, não consigo dormir muito, eu durmo 4 horas e meia, 5. Hoje aumentou, tô em média aí 5 horas e meia de sono por dia. A gente acabou pegando um Airbnb que ele custou pra gente em 2 diárias R$ 3.867. Porém, a gente dividiu em 4 pessoas já. Nessa fase da viagem já tinha um amigo a mais. Então, pra mim, as 2 diárias saíram a R$ 966,85, porque dividindo o total por 4, esse era o valor. Depois de Barcelona, partimos então para começar nossa viagem na Itália. E aí, começando a nossa viagem na Itália, nossa primeira hospedagem foi uma hospedagem em um Airbnb também. Mano, um Airbnb top, mas muito, muito, muito top. A gente acabou pegando uma diária só para Milão. E essa diária custou aí R$ 1.962. A gente dividiu também por 4 e custou para mim aí então um total de R$ 490,53. Depois disso a gente pega a estrada e a gente parte para fazer a nossa viagem de carro pela Itália.
Ali então, em Milão a gente já pegou o carro, tá? A gente alugou o carro em Milão. Mais pra frente eu vou falar o gasto que a gente teve com o carro, com tudo isso também. Mas continuando aqui em hospedagens, partimos então para Cinque Terre, que, mano, um lugar extremamente paradisíaco, vale muito a pena você ir conhecer. Se você for pra Itália e tiver a oportunidade, mano, vai pra Cinque Terre, foi sensacional. Lá nessa hospedagem a gente teve um custo total de R$ 2.310,62. Como eu falei, isso foi o preço para uma diária só, um lugarzinho minúsculo, tipo, muito pequeno mesmo, que a gente conseguiu pegar no Airbnb. Muito caro, R$ 2.310. Porém, de novo, a gente dividiu em 4 pessoas, então acabou ficando R$ 577 para cada, uma diária só. Partindo de Cinque Terre, nós tivemos uma hospedagem também em Siena, e essa hospedagem custou para mim um total de R$ 143,27. Então aqui, ó, se a gente for falar só de hospedagem eu tive aí um custo também de R$ 3.656 para 7 dias. R$ 3.656 para 7 dias, o que deu uma média aí de R$ 522 por dia que eu tive de hospedagem. Agora vamos partir para a próxima parte, vamos falar de locomoção. Aqui eu separei em Uber e táxi, carro e van que a gente alugou, gasolina, estacionamento, pedágio e trem e metrô, que em alguns casos a gente acabou pegando trem, pegando metrô, então tá tudo incluso aqui. Aqui eu coloquei no total, porque se eu for colocar o que eu gastei em cada país de Uber, vai ficar tipo absurdo. Vai ficar muito longo o vídeo e acho que esse não é o intuito. De Uber e táxi eu tive um gasto total de R$ 412,06. Tudo que eu vou falar aqui é um gasto meu, tá? Não é gasto de amigos nem nada. É o que teve, eu gastei, o que a gente dividiu e o que sobrou pra mim pagar foi isso daqui. Eu paguei R$ 412,06 de Uber. A gente alugou carro em Milão para nossa viagem na Itália. A gente alugou uma van na Grécia. Eu aluguei uma moto na Grécia também, em Santorini. De carro e van e moto, a gente teve aí um gasto de R$ 512,75. Então, esse foi o meu gasto. No total aí, se for colocar, foram praticamente R$ 3.000. Então, a minha parte ficou em 512. De gasolina, a nossa viagem custou para mim aí R$ 142,50 de gasolina. O que aqui, eu acho que de gasolina, se você quiser ter uma noção real, seria um gasto aí de aproximadamente R$ 900. Porque se você aluga um carro, o gasto vai ser o mesmo de gasolina. Então, não vale... Eu coloquei aqui para saber quanto eu gastei, mas se você for andar com o carro, vamos dizer aí, o que eu andei, você vai gastar em média R$ 900 de gasolina. Mas como eu tava com mais amigos, dividindo tudo, ficou R$ 142 para mim. De estacionamentos, alguns hotéis que a gente dormiu não tinha estacionamento, então tinha que pagar estacionamento. Estacionamento na rua, vamos parar para almoçar alguma coisa, tem que pagar estacionamento. A gente teve aí também um gasto total de R$ 683, o que para mim foi R$ 113 a minha parte. De pedágio, a gente teve um gasto também total de R$ 166, o que para mim foi um gasto de R$ 27. E de trem e metrô, eu gastei R$ 68. Então, esses foram os meus gastos com locomoção. A gente teve aí, então, um gasto total, né, parcial só meu. Eu gastei R$ 1.277. Mas, se você está viajando sozinho e não vai ter divisão desses custos, vou colocar aqui, então, que de carro e van e Uber e táxi, você teria um gasto aí sozinho de R$ 5.292,16. Custo alto para você viajar sozinho. Então, como a gente viajou em amigos ali, mano, a gente dividiu tudo isso aqui por 6. Porque a partir da Itália, a gente já encontrou mais um casal de amigos. Então, nós ficamos num total de 6 pessoas. Passeios. Em alguns locais que a gente descia nas paradas do cruzeiro, ou a gente andava de táxi, Uber e ia conhecendo os lugares, ou a gente pagava um passeio. O único lugar que a gente pagou um passeio foi um passeio, um tour, né? Que a gente conheceu um cara lá que tinha uma van e ele cobrou da gente um total de 100 euros. O que aí saiu R$ 610 para as 6 pessoas. Então,
dividindo isso para 6, ficou R$ 101 para mim, a minha parte. E depois em Atenas, foi o único lugar que a gente teve que pagar para entrar, né? Para entrar no Paternon lá, a gente acabou tendo que pagar R$ 122 por ingresso. Então, para ter acesso ao Paternon, você paga R$ 122 e tem acesso ao ingresso. Então aqui eu tive um gasto baixo de R$ 223, né? Num total de passeios aí. E aqui eu tô colocando também uma taxa que é a taxa de turismo. Em alguns países, praticamente todos na Europa, no momento que você paga hospedagem, no momento que você chega no lugar para pagar hospedagem, você tem que pagar uma taxa de turismo. Ela é bem baratinha ali, ela fica entre 2 e 4 euros geralmente. Eu lembro de ter pago em Portugal, lembro de ter pago em Barcelona, a gente pagou na Itália. Na Grécia a gente não teve hospedagem, então a gente não pagou. É um custo baixo, mas eu acho que você pode levar em conta aí. Eu tive um gasto total de R$ 65, porque ele é por pessoa. Então, se tem 10 pessoas no seu Airbnb, todo mundo vai ter que pagar o mesmo valor. Então, eu tive um gasto aí extra de R$ 65. Então, eu colocaria aí um gasto de R$ 10 por dia aí, de taxa de hospedagem, se você vai fazer a sua viagem na Europa. E aqui eu coloco também os gastos gerais, porque aí eu coloco as refeições todas que eu tive fora do cruzeiro. Que foi comida, bebida, petisco. Ah, vamos parar ali para tomar um sorvete. Vamos parar para tomar uma cerveja. Vamos tomar um drink ali. Vamos tomar um café. Então aqui, se eu for colocar de fato assim, o que eu gastei por coisa, iria ficar gigantesco também. Então eu fiz uma somatória geral aqui e eu cheguei num custo aqui de R$ 4.017. Sim, mas aí algumas coisas que eu quero levar em conta aqui com vocês. Tiveram alguns lugares que eu realmente paguei caro para comer. Por exemplo, teve a L'Osteria de Castelvecchio na Itália, teve alguns lugares, teve lugares na Grécia que foi bem caro. Mas por quê? Eu viajei produzindo conteúdo. Então, alguns lugares que a gente escolhe para comer são lugares mais chiques, lugares mais curiosos. Então, assim, eu tive esse gasto, mas esse gasto eu tive ele consciente de que ele, de certa forma, me traz um retorno também. Mas, assim, se você você quer jantar em lugar bom, você quer almoçar em lugar bom, você quer... Lugar bom que eu digo, assim, lugar chique, vai. Você quer tomar um drink caro, você vai tomar vinho. Vinho eu não vou nem colocar aqui como caro, porque vinho você paga 5, 6 euros numa garrafa, mais caro 15 euros numa garrafa para um jantar. Não é nada absurdo, igual é aqui no Brasil uma garrafa de vinho. Lá é muito, muito barato mesmo. Mas você vai tomar um drinkzinho, é 10, 12 euros. Você vai tomar uma garrafa de água, mais 5 euros. Então, assim, eu acabei optando por gravar alguns lugares mais caros, então acabou saindo um pouco mais caro. Mas assim, eu juro, teve restaurantes que a gente almoçou que você pagava 10 euros num prato, principalmente na Itália, uma massa com uma proteína, mano, prato sensacional, muito gostoso de fato. Num restaurante mais simples e tipo, você pagava 10, 12 euros, você gastava 15 euros no almoço. Então se você coloca aí 15 euros por refeição, considerando que o café da manhã a gente tinha no cruzeiro ou no hotel, ele tá em teoria de graça, vamos colocar que você vai fazer duas refeições de 15 euros por dia e vamos colocar mais 10 euros ali para você comer um negocinho, beliscar alguma coisa, são 40 euros por dia. 40 euros por dia vezes 6, uma conta de padeiro aqui, tá? R$ 240 por dia eu reservaria aí, vamos colocar R$ 250. R$ 250 por dia de refeição, eu acho que é o que você gastaria assim, e gastaria bem, comendo bem, sem passar vontade de nada, tá? Então, eu acabei gastando mais, o meu aí foram 7 dias viajando fora do cruzeiro, eu acabei gastando R$ 4.000. Então, assim, são escolhas também, né? E aí você equilibra de acordo com o que você imagina. Óbvio que, assim, teve lugares que, por exemplo, as viagens de táxi e Uber,
se eu não me engano, em todos os lugares que a gente passou, dava para viajar de transporte público, dava para se locomover ali de metrô, de trem, de ônibus. Mas como a gente acabou saindo em no mínimo aí 4 pessoas, compensava pra gente dividir um Uber, porque a gente dividindo Uber acabava saindo o custo de uma passagem de ônibus, uma passagem de trem. Então às vezes saía até mais barato a gente andar de Uber do que andar de trem. Mas eu colocaria aí também para você gastar em média de transporte uns 50 reais por dia, 50, 60 reais por dia, eu acho que é um valor ok para você considerar. Então, falando de alimentação e transporte, 300 reais você se locomove e você se alimenta de forma justa, ok, honesta. Bom, e aí a gente chega aqui no valor total. E a minha viagem, ela fica aqui então num total de, rufem os tambores, R$ 30.384,69. Foi só isso que eu gastei? Só isso, né? Não foi só isso. Por quê? Eu ainda levei uma quantia em dinheiro. Essa quantia em dinheiro, sabe-se lá Deus como que eu gastei. Talvez foi pagando uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E tem um fato também que eu viajei com amigos. Então, teve muitas coisas que assim... Ah, vamos tomar um sorvete? Vamos. Ah, quem quer sorvete? Eu quero, eu quero, eu quero. A gente tava sentado numa mesa, eu ia lá e pagava o sorvete de todo mundo. Em outra ocasião, ah, vamos tomar uma cerveja? Vamos. Sentava na mesa, um outro amigo ia lá e pagava a cerveja de todo mundo. Porque a gente tava entre amigos, era uma viagem entre amigos também, a gente tava... Óbvio, eu acabo trabalhando e gravando a minha viagem, faz parte do meu trabalho, mas era uma viagem entre amigos, a gente estava de férias ali também. Então teve alguns gastos que foi com isso, teve gastos que eu tive de lembrancinha, cada lembrancinha aí você coloca 3, 4, 5 euros numa lembrancinha. O que eu comprei de lembrancinha, por exemplo? Basicamente, em todos os países que eu passei, eu comprei globos de neve. Essa daqui é da Turquia, de Kuşadası, essa daqui é de Barcelona. Um fato curioso, de todas, só essa daqui chegou inteira. O resto todas quebraram durante a viagem, mas eu mantive mesmo assim e trouxe. Então assim, cada coisinha dessa custa. Essa daqui, por exemplo, ó, de Barcelona, custou 7 euros. Então assim, tem coisinhas que você vai gastando ali também, então, mano, não tem muito o que fazer. Se você colocar aí, eu colocaria mais uns 100 reais por dia com aleatoriedades assim, que é coisa que você vai acabar gastando. Então eu coloco aqui, eu tive mais alguns gastos aí. Eu diria que essa viagem aqui, ela não me custou menos de 35 mil reais. Então assim, a viagem pro meu padrão, pro que eu me dispus a gastar, algumas coisas aqui, por exemplo, o cruzeiro, eu paguei no meu cartão a minha e a do meu amigo, porque só podia pagar em um cartão, então a gente acabou parcelando, a gente parcelou em 9 vezes, se eu não me engano. A passagem aérea, eu acho que eu parcelei em 2 vezes, a executiva não, eu tive que pagar, o pagamento era só dá para ser à vista, não pode parcelar. As hospedagens, por ser internacional, não dava para parcelar também, foi tudo à vista. Então, assim, é um gasto elevado? É. Porém, se eu for tirar a passagem executiva, o pacote de bebida do cruzeiro e o que mais? Deixa eu ver. E for considerar aí uma média de 250 reais por dia de refeição, eu teria gasto 20 mil reais. Então, assim, são níveis de viagem. Eu acabei precisando até também colocar alguns gastos extras, porque eu queria gravar alguns vídeos para cá, para o canal. Quis me dar o luxo de viajar de executiva dessa vez, coisa que eu raramente faço. Porque um fato, né? Como eu falei, eu sou hiperativo, eu não durmo. Então, eu não durmo no voo. Então, a executiva para mim é um mero luxo, ela não tem uma utilidade para mim, porque eu vou chegar descansado e tal, beleza. Só que tipo, eu vou chegar descansado também na econômica, se for ver. Só que o luxo é muito bom, você tá numa poltrona que é só sua, mais confortável, você pode deitar a hora que quiser, todas as refeições. Então assim, se você tem esse dinheiro, pô, maravilha, paga, vai de executiva que tá ótimo. Se você não tem, vai na econômica, coloca um pouquinho a mais, pega a Econômica Plus,
você ter um espacinho a mais ali na perna, pra você não chegar com dor na perna nem nada. E cara, você vai ter a mesma experiência, vai ser maravilhoso também, você vai ter sua viagem perfeita. E assim, tudo isso daqui foi programado. O cruzeiro a gente comprou ele em dezembro de 2023 e a gente viajou em setembro de 2024. Então, olha, programado, a gente parcelou o cruzeiro e a gente viajou com ele pago. A gente não tinha mais despesas quando a gente viajou. O meu amigo, ele até queria parcelar em mais, eu peguei e falei, não, se vai parcelar, vamos parcelar até a viagem. Não vamos viajar com dívida. Vamos parcelar até lá, se programar para pagar até o dia da viagem. A gente não vai viajar com dívida. Então a gente parcelou, a gente se programou. As passagens a gente comprou uns 3, 4 meses antes também. A gente conseguiu pegar um preço legal. Então assim, se você programar direitinho, não pegar nada em cima da hora, eu arrisco dizer que você consegue gastar aí numa viagem ok para conhecer uns 3, 4 países ali na Europa em 10, 15 dias. Eu colocaria aí que você consegue gastar até uns 15 mil reais tranquilamente. Se você se programar direitinho, você consegue gastar uns 15 mil reais. E assim, eu recomendo para todo mundo isso que eu fiz, que foi esse cruzeiro, porque no cruzeiro eu conheci Ravenna na Itália, conheci Montenegro, conheci Dubrovnik e Split, que ficam na Croácia, conheci Mykonos, Santorini e Pireus, que fica na Grécia, conheci Kusadasi, que fica na Turquia, que mais? Pô, cara, olha isso, só que eu falei 3, 6, 7, 8 cidades, 8 lugares que eu não conseguiria conhecer com esse custo de 6 mil reais praticamente por pessoa do cruzeiro. Já incluso alimentação, incluso tudo nisso. Então, tipo, você consegue viajar, você tem uma experiência que é a viagem de cruzeiro, você consegue conhecer outros países, você consegue ter alimentação, consegue ter entretenimento e tá tudo incluso. Quando que você conheceria tudo isso aí por 6 mil reais? Então, tipo, pô, é sério. Uma viagem dessa aqui, só o cruzeiro já valeria a pena. Se a gente colocar só o cruzeiro mais as passagens aéreas, a gente teria um gasto de 9.900 reais, pô. Então, assim, uma viagem pra Europa de 10 dias, você gasta 10 mil reais e conhece 5 países, 8, 9 cidades. Então, assim, vale muito a pena. Como eu falei, o cruzeiro, ele foi... Eu comprei ele pela Royal Caribbean, não tive apoio nenhum da Royal Caribbean. As passagens eu comprei pela TAP. Tive um probleminha na TAP que foi na volta. Como a gente tava com a passagem executiva e tudo, e até pelo meu cartão de crédito também, eu conseguiria ter acesso às salas VIPs, né, do aeroporto, que economizei com refeições no aeroporto e tive todo o luxo ali, né, das salas VIPs pelo cartão de crédito, só eu já conseguiria ter acesso, porque aí ele fica grátis. Então, tive um probleminha com a TAP em Lisboa. Uma funcionária da sala VIP foi, tipo, uma pessoa extremamente estúpida, escrota. Foi uma... vou contar brevemente aqui. Ela ficou brava comigo, porque eu tava gravando, né, lá na sala VIP, só que eu estava me gravando. E ela entendeu que eu tava gravando as pessoas. Por que motivo eu estaria gravando pessoas na sala VIP, né? Pra começar. Então eu estava me gravando e ela tava no bar ali atendendo. 5 minutos depois que eu gravei ali perto de onde ela tava, ela passa por mim assim, empurrando um carrinho de bebida. Só que ela passa a uns 3, 4 metros de distância de mim. E por onde ela passa ali, ela grita. Ela dá um grito tipo, você não... E eu já nem tava mais filmando nessa hora. Você não... E apontando pra mim. Você não pode estar filmando aqui. Aqui é um lugar de pessoas ricas, um lugar de pessoas VIPs. E essas pessoas não querem ser incomodadas e não sei o quê. E tipo, ela berra, mas tipo, berrando, berrando. Eu já tinha escutado falar de muitas pessoas que tiveram péssimas experiências relacionadas à educação dos portugueses. E eu confesso que assim, eu fui muito bem tratado em todos os lugares que eu passei em Portugal. Esse foi meu único problema. Todo mundo me tratou muito bem, só esse caso isolado assim, né? Eu vou tratar como caso isolado porque foi isolado comigo, que eu tive esse problema, já reportei pra TAP, reportei na hora, saiu um vídeo aqui no YouTube, saiu um vídeo no meu Instagram lá também, que se você não acompanha já segue lá. E a TAP entrou em contato comigo, fiz uma nova reclamação lá, eles estão avaliando,
Mas, de resto, tipo, recomendo, o voo foi perfeito, as atendentes no voo perfeitas, os atendentes também perfeitos, não tenho nada para reclamar. Os voos internos, eu comprei um pela Wizz, que é uma low cost, e o segundo voo, como eu comprei ele praticamente no dia, eu não tive muita escolha, eu comprei pela Iberia. E é isso, bom, não tem muito o que falar. Esses aí foram os meus gastos, eu espero que vocês consigam ter uma base aí, né, de quanto vocês gastariam numa viagem dessa também. E, cara, fica à vontade, deixa aí nos comentários as dúvidas de vocês. O que eu puder ajudar vocês aí nas viagens de vocês, eu vou ajudar, deixa aqui nos comentários. Ou me chama lá no meu Instagram, que é o Francisco Cunha, que tá aparecendo aqui embaixo. E a gente vai trocar uma ideia. Me manda mensagem lá, a gente troca uma ideia, eu te ajudo, te dou mais dicas. Se você tiver com dúvida de lugares para conhecer e tal, me chama lá e a gente troca essa ideia, fechou? Então assim, a Europa é uma viagem, eu diria, democrática. Você pode gastar pouco, como você pode gastar muito, e aí vai variar de acordo com os seus luxos, de acordo com o que você quiser e estiver imaginando aí gastar nessa viagem. A minha foi perfeita, não me arrependo de nada, não me arrependo de nenhum custo. Tudo que eu gastei realmente valeu a pena. Então eu indico para vocês, se vocês quiserem, me manda mensagem, eu passo para vocês o meu roteiro certinho, o que eu fiz. E vocês podem fazer essa mesma viagem que eu aí de aproximadamente 20 dias, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, já desce aqui embaixo, deixa o likezinho aí, pô. Se inscreve no nosso canal para ajudar e deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, as dúvidas de vocês, e a gente vai conversando, fechou? Então é isso, valeu, até a próxima, um beijo e fui!